Olá, está começando mais um Entre Elas. Eu sou Thalita Pinheiro e sou feliz. Achou estranha a minha apresentação? Pois então prepare-se, está na hora de introduzir diariamente afirmações tão positivas quanto esta em sua vida. E sabe o que vai conseguir mudar com isso? Tudinho! Quer entender como funciona? Pois então fique aí, este é o nosso tema, positividade. E o Entre Elas está só começando. With the stride that says I'm going places, she's traveling fast. Yeah, she's walking with a passion, moving with desire. She fights for what she wants, she's going up, she's going higher. Look into her face, determination in her eyes. She won't give up or quit or fall for little fashion lies to be free. Muito se fala a respeito do poder das palavras e da força de nossos pensamentos. Mas, antes que tudo isso pareça para você misticismo ou coisa do gênero, vejam só o que acontece com os otimistas quando o assunto é saúde. Em 2002, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, um grupo de médicos da instituição descobriu que pensar positivamente pode fazer muito bem para os seus pulmões. Os pesquisadores avaliaram o estado de saúde de 670 homens na faixa dos 60 anos de idade. Também aplicaram esse teste de personalidade para identificar quem eram os otimistas e os pessimistas. Depois de 8 anos, constatou-se que a turma do bom humor tinha um sistema imunológico mais resistente a doenças pulmonares quando comparado ao grupo dos estressados. Até mesmo os fumantes otimistas apresentaram resultados melhores do que os adeptos do tabagismo, que eram, assim, digamos, baixo astral. O coração também bate melhor quando nós estamos com bom humor. Os pesquisadores do Instituto de De Flandre de Saúde Mental, na Holanda, monitoraram homens com idade entre 64 e 84 anos durante 15 anos. A incidência de infartos e derrames foi menor entre aqueles que tinham uma atitude positiva. Os otimistas apresentaram ainda 55% menos risco de ter doenças cardíacas, provando por A mais B que pensar de forma positiva te leva a ações positivas. E num sistema onde a ação leva a reação, voa lá. O que retorna para nós é exatamente aquilo que emanamos para o mundo. Agora vamos ver tudo por um outro foco, no sentido mais filosófico da coisa. Há uma história sobre um homem que caminhava por um vale, quando ele encontrou um velho pastor e dividiu com ele seu alimento. E então, depois de um tempo, eles ficaram conversando sobre a vida. Em um dado momento, o tema começou a girar em torno da existência de Deus. Se eu acreditar em Deus, disse o homem, tenho que aceitar também que não sou livre, e nada do que faço é minha responsabilidade, pois as pessoas dizem que Ele é onipotente e que conhece o presente, o passado e o futuro. Então o pastor começou a cantar. Como eles estavam num desfiladeiro de montanhas, a música ecoava suavemente e enchia todo o vale. De repente, o pastor interrompeu a música e começou a blasfemar contra tudo e todos. Os gritos do pastor também refletiram nas montanhas e voltaram até eles. A vida é este vale. As montanhas são a consciência do Senhor e a voz do homem é o seu destino, disse o pastor. Somos livres para cantar ou blasfemar, mas tudo aquilo que fazemos será levado até Ele e nos será devolvido. Da mesma forma, Deus é o eco de nossas ações. Este texto, que foi escrito por Paulo Coelho, exemplifica de forma categórica como nós somos os únicos responsáveis pelas sensações que criamos em nosso corpo e mente. A grande sacada seria estar consciente de que para viver na tão desejada paz e harmonia, é preciso produzir paz e harmonia. Está gostando do assunto? Pois então fique aí, daqui a pouquinho Entre Elas estará de volta com um lindo vídeo que irá mostrar o poder de nossas atitudes no quesito ação e reação. E prepare o lenço, hein? Prometo que será muito emocionante. They'll tell you I'm insane, but I got a plan.
write your name. Desperte o charme, a beleza e a sedução que existe em você. Na Linda Mulher, você encontra produtos exclusivos com design diferenciado e insuperável qualidade. Possui uma linha completa de lingeries, pijamas e acessórios para todo gênero e idade. Atendimento personalizado, propondo uma consultoria a respeito da melhor peça íntima, desde o dia a dia até uma ocasião especial. Aceita cartões Visa e Master e preços especiais para pagamento à vista. Linda Mulher, a diferença quem faz é você. Rua Uirapuru, 1032. Fone 3055-3474. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Nada como boas novidades com um toque de classe para ficar ainda mais bela ou presentear pessoas queridas. Relojoaria Sino de Ouro, 30 anos de tradição, onde você encontra o que há de mais encantador em óculos, relógios, joias e semijoias, prata, perfumes, peças exclusivas para te deixar ainda mais elegante. Relojoaria Sino de Ouro, Avenida Arapongas, 166. Fone 3252-2963. Into her face, determination in her eyes. She won't give up or quit or fall for little fashion lies to be free. Olá, estamos de volta e hoje o nosso assunto é positividade. E, como já falamos, nosso otimismo perante a vida é fundamental para a nossa saúde mental e espiritual. Pesquisando sobre o assunto, eu encontrei na internet um vídeo muito bonito sobre a grandiosidade que pequenos gestos podem ganhar e de como é importante estarmos em sintonia com essa força imensa da ação e reação. Então vamos assistir esse videozinho? Olha só, preparem-se. Hello? Can you hear me? Hello? Oh, Kat, do you have a sec? If I said no, would it matter? Well, something really big has come up and I need more hours, like, badly. You and everybody else. So? So? Sorry about the wait. Enjoy. What about an advance on my pay or something? No. Or I could take day shift because the tips are heaps better. Just if you don't like the arrangement, quit. Why do you need to be such a... Such a what? You think you get special treatment because you're pregnant? Please? Don't make this my problem, okay? If you can't look after your baby now, I can't help you.
Wow, it's really coming down. Oh, thank you. No worries. Do you want to sit? Oh, look at you. Yeah, you can't miss me. Is it a boy or a girl? We're praying for a girl, but the way it's kicking tells me otherwise. Is it your first? Yeah, it's kind of scary. When's it due? Next month. Next month? Oh, my goodness. You should be at home resting. Yeah, well, just with the baby and everything, I have to work. I'm so sorry. I didn't mean to. No, it's, just let me know when you're ready. Your tire's flat. Oh, I'm so glad you came along to tell me that. It's a nice car. Yes, so there'll be people coming along soon. But why don't you just pop the boot? Let me get at the tools. Have a look around. How long you been waiting already? Are you from around here? From a few towns over. Out this way looking for work. How's that going? Ah! Here you go. Oh, thanks. Just grab your change. Well, you're all set. Go on. You need it. Go on. You know, thanks, but no thanks. We've all been there, eh? You're a good man. I'm quite the catch. So guess what happened to me today? Emocionante, né? Pois é, ação e reação, meu bem. E agora, já está decidido a usufruir de uma vida abundante e positiva? Pois então, o Entre Elas quer te ajudar com alguns passos simples para que você comece a ver as situações de um ponto de vista mais otimista e generoso. Passo 1. Ser positivo também é uma questão de escolha. Portanto, saiba que a iniciativa tem que vir de você. Seja racional e avalie. Quem te ensinou a forma de ver a vida? Que tal reciclar algumas informações? Escolha a positividade. Passo 2. As pessoas positivas não são imediatistas. Lembre-se que o futuro é produzido no presente e o que não está tão bom agora pode se tornar melhor se cultivado com positividade.
Portanto, nada de ter pressa ou raiva. Se as coisas não estão como gostaria, antes de chutar o balde e pisar na jaca, tenha calma. O melhor pode estar por vir. Reavalie tudo com calma, ok? Ria e sorria. Pensar positivo é uma questão de treinamento. Para isso, tente sempre emanar positividade. Existe uma boa técnica. Quando estiver se sentindo carregado, borocochô, feche os olhos e abra um sorriso. Ou então, vá lá em frente ao espelho e mostre os dentes. Percebeu como mudou algo dentro de você? Ficou mais leve? Aconselho que você faça isso diariamente. Afinal de contas, considerar isso uma grande bobagem já faz de você um pessimista de carteirinha, não é mesmo? Não seja xarope, vai lá e tenta. Passo 4. Cultive relacionamentos enriquecedores com pessoas edificantes. Sim, e também não tenha receio de cortar aquelas pessoas que fazem mal do seu convívio. Somos como estações receptoras e transmissoras. Tem pessoas que exalam coisas boas e nos fazem querer ficar por perto. Por outro lado, tem gente que mal senta do nosso lado e já dá vontade de sair correndo. Cultivar relações com quem nos faz bem é necessário para a saúde mental, sim. Show pra lá, negatividade. Passo 5. Preste atenção não só ao que você fala, mas como você fala. Uma técnica interessante é sempre se questionar a quem a informação trará benefício. Não adianta querer ser positivo se você ficar falando mal dos outros por aí, hein? Todo mundo sabe que quem não sabe falar sobre ideias e só sabe falar sobre a vida dos outros são pessoas não realizadas, não são pessoas bem-sucedidas. Inveja, minha senhora, é fundo do poço e a gente, só quer viver pra cima. E para finalizar, o 6º passo. Faça uma limpeza interna. Não guardar mágoas, perdoar falhas, são maneiras de começar esse processo. Sabe aquela história que diz que quem vive de passado é museu? Pois é, deixe para trás o rancor e a mágoa e abrace todas as novas possibilidades de ser feliz hoje. Bora começar? Falar de coisas boas é tudo de bom, não é? Eu já tô assim, inclusive me sentindo mais leve. Mas nós não vamos parar por aqui não. Daqui a pouco a gente volta com mais dicas preciosas para esse seu novo começo. Até já! Nada como boas novidades com um toque de classe para ficar ainda mais bela ou presentear pessoas queridas. Relojoaria Sino de Ouro, 30 anos de tradição, onde você encontra o que há de mais encantador em óculos, relógios, joias e semijoias, prata, perfumes, peças exclusivas para te deixar ainda mais elegante. Relojoaria Sino de Ouro, Avenida Arapongas, 166, fone 3252-2963. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea, fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Desperte o charme, a beleza e a sedução que existe em você. Na Linda Mulher, você encontra produtos exclusivos com design diferenciado e insuperável qualidade. Possui uma linha completa de lingeries, pijamas e acessórios para todo gênero e idade. Atendimento personalizado, propondo uma consultoria a respeito da melhor peça íntima, desde o dia a dia até uma ocasião especial. Aceita cartões Visa e Master e preços especiais para pagamento à vista. Linda Mulher, a diferença quem faz é você. Rua Uirapuru, 1032. Fone 3055-3474. Into her face, determination in her eyes. She won't give up or quit or fall for little fashion.
Hoje o Entre Elas é um presente para você que quer ser mais feliz e, consequentemente, tornar o ambiente das pessoas à sua volta mais motivados e felizes. Em uma época em que tudo vira piada na internet, em que apontar o dedo para o defeito alheio e rir parece ser a coisa mais óbvia a ser feita, num mundo em que fofocar é visto como algo tão natural que começa a pensar se não há pessoas que acreditem que seja um hábito vital até para os órgãos. Pois, se você não concorda com esses fatos e quer fazer a diferença, hoje nós apresentamos uma incrível ferramenta, a positividade. Para fechar esse bloco, eu escolhi um vídeo dentre muitos que abordam de forma bem bacana como podemos ser mais felizes ao pensar positivamente. E olha que tem muita gente do bem pronta para te ajudar com isso, viu? Então, vamos assistir? A psicologia positiva é um movimento científico que busca descobrir o que torna um ser humano feliz. Ela surgiu na década de 90 e tem sido cada vez mais usada para as pessoas que, ao invés de buscarem uma cura psíquica, querem apenas aprender mais sobre a felicidade. A psicologia positiva é um movimento científico que é voltado a estudar o lado funcional do ser humano, né, e não a doença, como a psicologia fez, né, por meio das várias linhas que ela possui. Uma coisa importante para salientar é que não se trata de uma nova linha teórica, né? Não é psicanálise, behaviorismo, enfim, e sim um movimento científico que reúne pessoas, né, pesquisadores, que estejam interessados em pesquisar e estudar esse lado funcional do ser humano, e não apenas as doenças, os transtornos, etc. E uma outra coisa que eu acho importante salientar é que, apesar do nome, a psicologia positiva é um movimento multidisciplinar, né? Então, nós estudamos as emoções positivas, as características consideradas características positivas, qualidades, por exemplo, humanas, e também as instituições positivas. Então, nesse pilar que a gente chama, né, do estudo das instituições positivas, aí a psicologia se torna um movimento multidisciplinar. Porque aí nós temos administradores interessados em estudar as empresas que são mais funcionais, que promovem o florescimento humano. A gente tem antropólogos interessados em estudar culturas que sejam mais propagadoras do florescimento. Enfim, e aí nós temos um vasto campo, né, para várias profissões diferentes poderem pesquisar. De acordo com a psicologia positiva, a felicidade depende de alguns fatores: emoções positivas, significado, engajamento, relacionamentos, realização e fatores genéticos. O primeiro desses fatores são as emoções positivas. Primeiro são emoções que são agradáveis de serem sentidas e promovem a aproximação entre as pessoas, tá? Então, alegria, prazer, esperança, otimismo, fé, perdão, gratidão, são exemplos de emoções positivas. Significado. Eu preciso também ter na minha vida significado, né? O senso de propósito. E é espantoso, eu não conheço nenhum estudo a esse respeito, mas são poucas as pessoas que têm realmente um propósito na sua vida. Engajamento. Uma outra questão é o engajamento. O engajamento, ele é a dedicação que a gente tem, é o envolvimento que a gente tem com uma determinada tarefa, quando a gente está usando nessa tarefa aquilo que a gente tem de melhor a oferecer. Um outro fator essencial para a felicidade é a realização. Muito embora a realização seja a consequência das coisas anteriores, né? Se eu tenho esses elementos anteriores, principalmente o propósito, o significado na vida, né, e esse engajamento, essas emoções positivas, certamente, né, eu vou ter realização na vida. Relacionamentos. O que é importante destacar é que não é o relacionamento pelo relacionamento, né? Depende do tipo de relacionamento, né? Tem relacionamentos que mais destroem, né, do que constroem. Então são relacionamentos que sejam gratificantes, que sejam edificantes. E o último fator que define a felicidade de uma pessoa é a predisposição genética. Porque essa nossa predisposição a experimentar emoções positivas, ela também tem a ver com a genética, né? Então também passa pela genética, embora não seja totalmente determinada por ela.
As pesquisas sobre a felicidade trazem dados muito esclarecedores. Um deles, por exemplo, desmistifica a crença de que a saúde é um fator decisivo para a felicidade. Se eu tiver saúde, eu vou ter felicidade? Não é bem assim, né? Eu fiquei até um pouco espantada quando eu vi alguns estudos americanos feitos com pessoas que ficaram tetraplégicas, né, ou paraplégicas. E esses estudos mostravam que, claro, que passado alguns meses, né, em que certamente o nível de felicidade dessas pessoas diminui drasticamente, essas pessoas voltavam para a média que elas tinham antes do acidente. Realmente, na prática, esse estudo se replica, se mostra, porque você encontra pessoas que não têm uma doença, que não têm uma saúde tão boa, ou que sofreram alguma lesão, e que são pessoas extremamente, né, positivas, são pessoas que têm um excelente astral, e outras que têm uma saúde perfeita e que, né, são pessoas extremamente negativas, pesadas, enfim. Outra crença muito difundida que a psicologia positiva vem desmentir é a de que o dinheiro traz felicidade. Se você pegar aquelas pessoas que vivem na África, ou infelizmente em algumas regiões do Brasil, que vivem numa miséria muito grande, se você der dinheiro para aquelas pessoas, isso vai aumentar os níveis de felicidade. Agora, depois que a gente tem as nossas condições de sobrevivência garantidas, se a gente for ganhando mais dinheiro, isso não vai se acumulando em termos de felicidade para nós. Os estudos mais modernos mostraram que dinheiro não traz felicidade, mas felicidade traz dinheiro. As oportunidades vão agraciar muito mais as pessoas que vivenciam emoções positivas e, por isso mesmo, são pessoas mais felizes. Outra importante conclusão da psicologia positiva é que o segredo da felicidade nas relações tem algumas características bem especiais. Existe um estudo especificamente com casais que a pesquisadora estava tentando prever o sucesso dos relacionamentos. E para isso ela descobriu que é muito mais interessante, muito mais preditivo de sucesso você olhar como esses casais compartilham as vitórias do que como eles brigam. Esse compartilhar de experiências positivas é muito mais preditivo do sucesso desse relacionamento do que propriamente você ver a hora que esse casal está brigando. E isso também funciona para as famílias, né? Como é que as famílias comemoram, né? Como que elas compartilham as suas vitórias. Eu acho que o casamento feliz, ele será feliz principalmente se as duas pessoas andarem juntas. Todo casamento, aliás, todo relacionamento é uma engrenagem, né? Se você muda um dente de uma engrenagem, a engrenagem passa a não funcionar mais. Então, eu acho que a grande sacada para o casamento dar certo é que as engrenagens possam estar mudando juntas. Porque se uma muda e a outra fica, aquilo não vai mais ser funcional. Uma das maiores contribuições da psicologia positiva talvez seja a resposta para a grande questão da maioria das pessoas. Como ser feliz no trabalho? Dentre as características positivas que você possui, existem as forças pessoais, que são determinadas características que são derivadas das virtudes, né? Houve uma pesquisa muito interessante que o Seligman e o Peterson fizeram, levantando códigos de conduta da humanidade, da cultura oriental e ocidental. Então eles procuraram a Bíblia, o Corão, o Código Samurai, enfim, e foram fazer um estudo, uma pesquisa, para descobrir se havia virtudes que eram comuns a todos eles. Com isso eles chegaram a 6 virtudes. As 6 virtudes encontradas pelos pesquisadores foram sabedoria, coragem, humanidade, ou seja, preocupação e respeito pelos outros seres humanos, justiça, temperança ou a capacidade de se proteger dos excessos e transcendência ou a capacidade de conexão com o universo. Então eu vou dar um exemplo. Existe a virtude da sabedoria. A característica de gosto pela aprendizagem, curiosidade e interesse pelo mundo são características humanas que mais rapidamente levariam um sujeito à conquista da sabedoria. Então eles foram fazendo essa engenharia reversa e chegaram a 24 forças pessoais. Todos nós temos, se eu te mostrar a lista das 24, você vai olhar e vai falar: Lilian, de verdade, eu tenho um pouco de cada uma, né? Todos temos, não importa. Você pode ser um bandido, também tem. Como que você vai usar isso é uma outra questão.
Mas dessas 24, existem 5 que você olha e fala, nossa, isso aqui é a minha cara, essa sou eu, nossa, de montão. Essas 5, que são as 5 principais, é que a gente chama de suas forças pessoais. É como se você nasceu para oferecer aquilo para o mundo, é natural seu. Muito bem. Se você fizer qualquer atividade e usar a sua força pessoal, você vai entrar em flow. Uma descoberta muito importante das pesquisas em psicologia positiva é o conceito de flow. Flow, ou fluir, é um fenômeno que acontece quando estamos totalmente engajados em alguma atividade, com toda a nossa atenção presente naquilo e fluindo naturalmente. Você certamente já sentiu isso. Concentração intensa, feedback, ou seja, suas ações têm uma resposta automática e imediata, a pessoa não se percebe mais separada da ação, motivação e desafio. Né, que é aquela sensação meio mágica, aquela sensação que você muitas vezes está fazendo uma atividade, perde a noção de tempo, esquece de almoçar, esquece de até ir no banheiro, porque você está tão envolvido com aquilo que, né, e as coisas fluem maravilhosamente bem quando você está envolvida nessa atividade. Aliás, daí que vem justamente o nome de flow, né, desse fluir mesmo. Mas como o flow se relaciona com a felicidade no trabalho? Existem pesquisas que mostram que quanto mais flow uma pessoa tem na sua vida, mais chances ela tem de ser feliz, tá? E aquele engajamento que eu falei, né, ainda há pouco. Muito bem. Acontece que existem pessoas que têm flow como? Elas fazem um determinado hobby, elas praticam um esporte, bacana, maravilhoso. Agora existe um grupo de pessoas, que eu digo que essas são as abençoadas, que elas conseguem flow no exercício do seu trabalho. Não significa que eu não vou ter estresse no trabalho, pressão, o dia que eu tenho vontade de mandar todo mundo para aquele lugar e sair andando. Claro que continua, né, com esses problemas. Acontece que eu vou ter momentos em que eu vou estar totalmente dedicada àquilo. E esses momentos de flow no trabalho, aliás, qualquer momento de flow, ele tem o poder de trazer pra gente algo que é além do prazer. É chamado de gratificação. Então, você vai lembrar do seu trabalho. Cada vez que você lembrar do seu trabalho, você sabe que aquele trabalho é altamente gratificante. Então, são pessoas que trabalham não pelo resultado que elas vão obter, como, por exemplo, o salário no fim do mês. Elas trabalham porque aquele trabalho lhes dá gratificação. O dinheiro que elas ganham com isso é uma consequência, agradável, maravilhosa, tal, mas é simplesmente uma consequência. E se mesmo depois dessa verdadeira aula de psicologia positiva você ainda não entendeu o que pode fazer para ser feliz, a doutora Lilian dá o recado. Eu sujeito a acreditar que quem está no controle da vida dele é ele próprio. Então, assim, legal, descobri que eu não sou muito feliz, né? O que eu tenho que fazer para ser? Então, acho que o recado mais importante é para que as pessoas entendam que felicidade não é loteria, felicidade não é para todo mundo, não é. Felicidade é para quem tem coragem de trabalhar por ela. É fundamental que a gente se aproprie desse projeto de felicidade. Só assim que a gente realmente vai conseguir potencializar e construir uma felicidade duradoura e não simplesmente prazer, né, que para a sociedade de consumo funciona muito bem, mas em termos de significado, né, não acrescenta nada para nós. Prestou atenção em todos os detalhes? Tenho certeza que sim. Sinto que agora a minha missão está cumprida. Não importa qual é a sua nacionalidade, idade ou religião. Se você é um ser humano como eu e deseja de todo o coração levar uma vida feliz, a boa notícia já foi dada. Você pode sim alcançar o estilo de vida otimista e, de quebra, fazer feliz a todos à sua volta. E isso, meu amigo, é sensacional. Esse foi o Entre Elas, repleto de good vibes. Espero que tenha gostado e até a próxima semana. Mash it.